Estamos iniciando mais uma reunião virtual do Lar de Teresa. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar com todos nós. Sejam todos muito bem-vindos e sintam-se acolhidos aqui na nossa reunião. Nós vamos iniciar lembrando sempre que nós temos alternado sempre temas, né, do Livro dos Espíritos e do Evangelho, né? E hoje nós temos, mais uma vez, um tema do Livro dos Espíritos, né? O bem e o mal. E a responsável hoje por nos trazer esse tema é a nossa companheira Geisa Jordão, né, do SEMA, né, de Jacarepaguá e da Barra, que vai nos dar as suas primeiras palavras. Por favor, Geisa, nos traga a sua saudação. Boa noite, queridas amigas, queridos amigos do Lar de Teresa, internautas. Agradeço a oportunidade maravilhosa de estudar com vocês nesta noite de bênçãos. Muito obrigada. Obrigado, Geisa. Então, vamos então nos preparar para a nossa reunião de hoje, para nossas reflexões, lendo a nossa página, né, a nossa página inicial, e fazendo a nossa oração de preparação, para que nós preparemos o nosso ambiente. Então, a nossa página de hoje é uma página de Emmanuel, do livro Fonte Viva, capítulo 28. Tem o título Alguma Coisa, e começa com uma citação de Jesus, trazida no Evangelho de Lucas, que diz o seguinte: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Vamos lá ler a nossa página. Quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe de palavra esclarecida, ajude ao companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas. Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo-o sempre que possível à atividade digna. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe como exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude os desesperados. Quem guarde alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Vamos então agora, né, todos mais uma vez unidos pelo pensamento, fazemos a nossa oração e agradecemos ao nosso mestre a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Mestre querido, uma vez mais, mestre amado, nós lhe agradecemos a oportunidade de estar aqui reunidos em teu nome para mais uma reunião virtual, mestre. Estamos, apesar de afastados pelo pensamento, unidos, Pai, unidos. Que a sua luz possa nos iluminar a todos e que possa, sobretudo, iluminar a nossa companheira Geisa, que hoje nos traz essas reflexões tão importantes para nós, que nós consigamos nos desligarmos do nosso mundo lá fora e nos darmos esses momentos que sabemos serem tão importantes para nós, como estímulo à nossa transformação, ao objetivo principal de estarmos aqui encarnados mais uma vez, querido. Em nome dos nossos benfeitores, dos benfeitores da nossa casa em particular, o Mestre Teresa, em teu nome, em especial em nome de Deus, nosso Pai,
é que nós pedimos nesse momento para iniciarmos as nossas reflexões, a nossa reunião de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, Geisa, por favor, a palavra está com você. Muito obrigada. Bem, meus queridos amigos do Lar de Teresa, nós estamos reunidos para o bem, para o amor, para o estudo. Jesus é o nosso guia, nosso modelo, nosso grande amigo, e nos ensinou a prática do amor, a caridade. Allan Kardec vai apresentar aqui aos seus guias espirituais, aos espíritos responsáveis pela obra, várias questões que ele já vem, né, desenvolvendo desde o início desse capítulo. É o capítulo 1 do livro 3º, da Lei Divina ou Natural. Nós vamos hoje estudar as questões 638 a 648. Então, são questões bem importantes e que a gente consiga, não é, colocar esses ensinamentos na vida prática. Né? Nós estamos numa fase, num momento, né, de aprendizado que a gente já tem bastante conhecimento e nós devemos colocar em prática todo esse, né, conhecimento que a doutrina nos oferece. Então, a gente vai sempre observar isso, que nós estamos trabalhando, estamos nos ajudando, aprendendo, mas servindo, né? A proposta é servir em nome de Jesus. Então, vamos a essas questões interessantes, importantes, sobre o bem, sobre o mal, não é? Como isso, né, está sendo desenvolvido por Allan Kardec. Então, nessas questões que nós vamos estudar hoje, começando aí pela nossa 638, é uma questão já bem complexa. Quando ele vai dizer, né? Kardec pergunta: parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição, até mesmo do nosso semelhante. Pode-se dizer, então, que há infração da lei de Deus? Então, a pergunta para a gente pensar bastante, porque num mundo de expiações e provas, num mundo ainda que estamos todos lutando bastante, não é, para sair, né, para elevar um pouco o nosso trabalho, né, conosco mesmo, e a gente precisa pensar nessas coisas. Por quê? Muito dos acontecimentos que Kardec coloca aqui por força, né, das coisas, a gente pode elencar, não é? Terremotos, atividades, né, das placas tectônicas, os vendavais, os furacões, coisas que são mesmo assim, né, diante de um planeta que ainda está, não é, com uma vida dentro dele, né? Então nós temos que pensar nessas coisas que acontecem, mesmo a gente não querendo. Mas tudo tem um aproveitamento. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Então, esses acontecimentos, esses imprevistos, né, essas situações que a gente vivencia tantas vezes, elas têm uma razão de ser para nós. Se nós estamos, né, passando por um caminho, né, estamos atravessando episódios difíceis, diferentes, há um sentido para isso. Há um sentido para isso. Então, o que os espíritos nos dizem a respeito dessa pergunta, né, de Allan Kardec? Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma existência a outra.
Então, o homem se torna mais culpado quando comete, porque melhor o compreende. Da mesma forma que nós vamos evoluir, e estamos evoluindo, os planetas também. Tudo evolui em a natureza, nada fica parado. Então, esta evolução também acontece, e esses males, né, que nós percebemos e que tantas vezes acontece pela força das coisas, esses males, eles também vão diminuir e vão terminar à medida que a gente vai aumentando aí o nosso conhecimento, o nosso moral, a gente vai trabalhando para o bem, a gente vai evoluindo, e isso vai ter também, não é, um final. Então, o mal, ele é temporário e a gente tem que tomar muito cuidado em relação a nós, não é? O que que eu estou fazendo para que o bem cresça, apareça mais? O que que eu posso, como a página de Emmanuel? A página de Emmanuel, ele vai citar, não é? Atividades simples, coisas simples, mas que cada um pode fazer. E que muitas vezes a gente nem percebe que a gente tem este potencial para fazer uma coisa boa, para auxiliar alguém, para divulgar o bem, para exercer o bem. Então, esta mudança de valores depende de cada um de nós. Aí nós podemos pensar: o sofrimento nos ajuda? Sim. Muitas vezes, quando passamos por um problema, uma situação difícil, desafiadora, a gente sai dela melhor. A gente cresce, a gente observa coisas, né? A gente se relaciona melhor com as pessoas. O que nós não podemos é ficar, vamos dizer assim, revoltados, porque a revolta vai fazer com que a gente sofra mais. Então é preciso que a gente aceite as situações desafiadoras para o nosso crescimento, não é? As chagas redentoras, como nos diz Jesus Gonçalves. Então a gente tem essas chagas redentoras, nós temos compromissos, não é? Então a gente não pode perder muito tempo. Com o conhecimento que nós temos, meus irmãos, olha, a gente pode abraçar muitas questões ao lado de Jesus, junto com Jesus. A gente pode trilhar aí um caminho de paz e de amor. Ainda vamos passar por desafios? Claro, sem dúvida. Ainda estamos no mundo de expiações e provas. E ele vai mudar, porque nós queremos que ele mude. Nós queremos o amor, nós queremos o bem. Então é preciso trabalhar no bem para vencer. Não é? Santo Agostinho, no seu livro Confissões, ele tem um tratado sobre o belo, o mal, o bem. E ele vai chegar a uma conclusão que nós também, né, estamos chegando. O mal é a ausência do bem. Então vai ter um momento que ele não vai existir. Quando só o bem estiver, né, cobrindo aí a multidão de pecados, não é? Como diz Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Nós vamos ver esta beleza, né, do bem, só o bem, né? Só existe um caminho, que é o caminho do bem. A gente chega a Deus pelo caminho do bem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, nos diz Jesus. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando enveredamos, não é, pelo mal, é um descaminho, na verdade. A gente se afasta das leis de Deus. E aí a gente sofre. Então, o afastamento nosso da lei de Deus é um descaminho. O que nos leva a Deus é o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, os espíritos, eles nos auxiliam muito nesta compreensão, não é? Que o homem, diante já de algum conhecimento, se ele tem já um conhecimento e aí ele pratica o mal,
Ah, sim, aí ele é bem mais responsável. Então, a nossa responsabilidade, ela está de acordo, né, com o nosso conhecimento. E olha que a gente, né, já tem bastante conhecimento. Kardec continua, né? O mal que cometemos não resulta muitas vezes da posição em que os outros homens nos colocaram. Quais são, nesse caso, os mais culpados? É sempre o causador, não é? Então, ele vai dizer aqui: o mal recai sobre aquele que foi o seu causador. Assim, o homem que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocaram é menos culpado. Tem responsabilidade? Tem. A gente tem sempre responsabilidade sobre os nossos atos. Mas há situações, né? Quantos soldados vão à guerra, né? Defendendo aqueles que estão em seus gabinetes, né? Então a gente tem que observar, né, quantas situações acontecem e a gente não pode julgar, porque a lei de Deus é soberana, né? A gente não precisa julgar ninguém. A lei é soberana e ela cobre a todos nós, né? Se nós muitas vezes praticamos o mal por circunstância, não é o que nós desejaríamos, jamais, tudo isso vai ter um peso, vai ter uma situação, né, a ser analisada. Agora, aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outro, é tão culpado quanto estes? Imagine, né? A gente aproveitou o mal, a gente não fez, a gente aproveitou. A gente também é responsável, com certeza absoluta. Então a gente vê, não é? Acontece um acidente, um, um caminhão carregado, né, de coisas que teriam um destino certo. Nós vamos lá, pegamos, né? Nem nos importamos muitas vezes com aquela pessoa que estava ali dirigindo, que sofreu, que pode ter até desencarnado. Então, quantas coisas a gente vê que a gente aproveitamos a circunstância. Aproveitamos. Isso pode ser em grau maior, em grau pequenininho também. Eu não falo mal de ninguém, ninguém fala mal de ninguém, mas se sentar e começar uma conversa que leva a uma crítica a uma determinada pessoa, às vezes a gente cai nisso e acaba falando mal também daquela pessoa, a gente ainda acaba criticando e às vezes até piorando a situação. Isso porque a gente acha que não está fazendo nada de mal, ah, mas não fui eu que levantei a questão. É, mas a responsabilidade é nossa também. Então, todos nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente faz. E se a gente aproveita o mal que alguém fez e pega uma carona nisso, somos responsáveis também, não é? O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Aí os espíritos respondem, conforme. A virtude resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar. Então, eu tenho a índole de querer fazer o mal para alguém, mas por alguma razão, por algum conhecimento que eu já tenho, por alguma ideia que até meu guia espiritual pode, naquele momento, nos intuir, não faça isso não. Para quê? Você vai piorar a situação. A gente acaba resistindo a esse mal, a um mérito, não é? Mas o que os espíritos vão dizer para Kardec? Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se tira partido do mal, já, né, ficou ruim. Nós doamos energia para outra pessoa fazer o mal. Eu posso não fazer, mas eu estou doando energia para outra pessoa fazer, não é? Se, porém, faltou apenas ocasião para isso, o homem é culpado. Então, eu posso não ter tido ocasião ainda. Mas eu posso, quando a gente assiste às vezes na televisão, fulano foi preso porque fez isso, isso, isso. Eu não prenderia, mas eu penso assim, ai, que bom, que ótimo, né? Em vez da gente pensar assim, Senhor, tenha misericórdia desta alma, piedade, faz uma prece, que Jesus, né? Amparo, que a gente não sabe o que a gente foi na outra encarnação, a gente não sabe, hã? Ninguém tá livre de nada.
né? Diz doutor Bezerra de Menezes que todos nós que estamos encarnados estamos sujeitos ao erro. Olha isso, né? Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal. Esta é ótima e perfeita. Não. É preciso fazer o bem. É preciso fazer o bem. E a gente pode fazer o bem, como diz Emmanuel, naquela página belíssima. Quanto bem a gente pode fazer? Eu já sei ler, vou ajudar você que está com um pouquinho de dificuldades. Eu já sei fazer isso aqui, vou te ajudar. Olha, eu já sei trabalhar aqui nessa repartição, vou te dar uma força. E a gente vai desenvolvendo dentro de casa, porque em casa a gente é bastante convocado, não é? A fazer o bem, né? E a fazer o bem tranquilamente, ajudando a todos. E sem achar que a gente está fazendo algo assim demais, né? É o nosso dever. Às vezes a gente se afasta da ideia do dever, mas o dever é o nosso compromisso com Deus, conosco também, né? Porque nós temos um dever a realizar. A gente está aqui encarnado, não é? E a gente tem muita coisa para fazer. Então, vejam bem, é preciso fazer o bem no limite de nossas forças. Haverá pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Gente, os espíritos são ótimos. Olha o que eles dizem: não há ninguém que não possa fazer o bem, somente o egoísta. Nunca encontra oportunidade que não sejamos nós. Alguém nos chama para fazer o bem, hoje eu não posso. Hoje eu tenho que fazer isso. Se amanhã vai ficar um pouco difícil, porque amanhã eu tenho isso e isso. Não sei, talvez. Olha, esse conto é maravilhoso, sabe, gente? Ele está aqui, nesse livro, Pontos e Contos, tá? Do irmão X. É maravilhosa essa história. É claro que eu vou contar rapidinho. Chama Mal Aprendiz. Mal Aprendiz. Bonifácio Peçanha, né? Ele tinha um vício. Qual era o vício? De fazer perguntas ociosas, né? Então, ele vai fazendo pergunta para todo mundo, está sempre perguntando. E ele passa, então, a frequentar, não é? Conheceu a doutrina espírita, se interessou, passou a frequentar um centro espírita. Só que ele continuou fazendo perguntas de tudo. Irmão, o que você acha que eu devo fazer? Aí os irmãos orientavam. Irmão, mas e se eu não fizer? Como é que pode ser? Os irmãos orientavam. Então, o tempo todo ele só faz perguntas ociosas em relação a tudo. Se o médico passou homeopatia, e ele pergunta, mas e se eu quiser passar para alopatia? Os amigos falam para ele, mas isso é foro íntimo, né? Você tal. Então ele nunca, na verdade, aceitava nenhuma resposta. Ele estava sempre questionando, questionando, até que um dia ele percebeu que não estava mais no corpo, ele tinha desencarnado. E isso foi ficando muito grave, né? Foi ficando muito grave e ele acaba desencarnando. Quando ele chega ao mundo espiritual, e ele chama, né, pelo guia, né, da casa que ele frequentava, ele chama pelos amigos, ele chama por todo mundo, não é? Então, o espírito amigo, né, vem falar com ele, e pela primeira vez ele faz uma prece, viu, gente? Ele faz uma prece que ele nunca tinha feito quando encarnado, mas ele faz porque ele estava desesperado, né? Aí o espírito diz: Peçanha, Peçanha, agora é muito difícil mobilizar-te os pés, as mãos, porque, gente, ele teve todo o conhecimento do mundo, mas ele não trabalhou no bem, ele não fez nada, ele não utilizou as mãos para auxiliar, estender a um aflito, os pés para fazer alguma visita, a cabeça para raciocinar, para colocar a inteligência, não é, em atividade, no serviço ao próximo, né? Ele fugiu da luta humana
Isso é um grande ensinamento, porque ele fugiu da luta humana. Por isso que a gente tem que trazer para nós. Será que eu estou fugindo da luta humana? Será que aquele meu parente que dá trabalho, eu cortei ele de vez? Será que não vale a pena eu ligar para ele, fazer uma visita, convidá-lo para um almoço, resgatando débitos? Gente, nada é de graça, a gente está devendo muito. Essas são oportunidades, né, para a gente equilibrar as energias. Ó, não peças por enquanto as emoções da espiritualidade superior. Roga o regresso ao livro do mundo, retornando às lições benditas da experiência necessária. Então, ele precisou reencarnar novamente. E isso é assim: a gente tem o conhecimento, a gente sabe, mas a gente continua perguntando, perguntando, perguntando. Não pode, né? Os espíritos já nos respondem tudo, já está tudo aqui na obra. Leia o livro dos espíritos, leia as obras todas de Kardec, André Luiz, gente, a gente já fica bem sabido, né? Nossa, Joana de Andes, aí tantos espíritos nos socorrendo, Dona Ivone Pereira, quanto ensinamento a gente tem com esses espíritos amigos, não é verdade? Muito bem. Então, continua Kardec. O meio em que certos homens se acham colocados não constitui para eles a fonte principal de muitos vícios e crimes? Sim, os espíritos respondem sim. Às vezes a gente reencarna numa localidade onde há crimes, há muitos vícios, há muitas dificuldades, e o desafio nosso é vencer isso aí. Às vezes a gente está na prova, está na expiação, a gente fez por merecer reencarnar num lugar difícil. A gente pode sucumbir? Pode, mas a gente pode vencer. Aliás, ninguém reencarna para sucumbir, ninguém. Todos nós reencarnamos para vencer, não é mesmo? Então, os espíritos dizem sim, mas ainda aí é uma prova que o espírito escolheu quando em liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Olha que espetáculo. Então, a gente, às vezes, entende tudo mal. Para que eu nasci nessa família? O que eu fiz, meu Deus? Mas a gente está na família que a gente precisa. A gente está exatamente onde a gente precisa, não é? Podemos não ter os pais dos nossos sonhos, porque os nossos pais são gente como a gente, são espíritos em evolução. Mas nós devemos a eles uma dívida que a gente não paga, que é de ter reencarnado. A gente ter reencarnado, gente, é uma bênção tão grande que a gente não paga essa dívida aí com os nossos pais, né? Mesmo que eles não tenham sido aqueles pais que a gente queria muito, mas foram os pais necessários para nós. Eles nos trouxeram para cá e a nossa gratidão tem que ser sempre, 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 sempre gratos aos pais que nos permitiram reencarnar, não é mesmo? Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível. Gente, atenção, um arrastamento. Sim, a gente pode ser levado, a gente se descuida, né? E a gente vai. Mas irresistível, não. O que isso significa? Que nós podemos sim resistir, né? Porque mesmo dentro dessa atmosfera viciosa, podeis encontrar, algumas vezes, grandes virtudes, porque a gente não está desamparado. Deus não desampara nenhum de seus filhos, mas nenhum de seus filhos ficam desamparados. Então, a gente tem que ter certeza da presença dos amigos espirituais, não é? São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes, não é? Então, quantos casos a gente vê aí de pessoas que se destacam, não é? Apesar da região, do lugar em que elas reencarnaram, são pessoas do bem,
trabalham muito e mudam, não é? Mudam aquela comunidade, aquele lugar, né? Mudam completamente pelo seu trabalho no bem, pelo seu esforço, não é? O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições. Em outras palavras, há diferentes graus no mérito do bem? O mérito do bem está na dificuldade de praticá-lo. Quer dizer, quanto mais a gente se esforça e quanto mais for desafiador, né? Desafiador essa prática do bem, mais mérito tem. Não é? Porque às vezes é muito mais fácil a gente pegar uma coisa e dar. Né? Ah, essa roupa aqui não tá, já não uso mais, eu vou dar. Sapato que já não uso. É bom, bom. Mas vai ter o seu valor. Agora, quando há um sacrifício, uma motivação maior para um bem que me exige mais, exige a minha presença em determinado lugar, exige a minha paciência, exige o meu perdão, a minha benevolência. Isso é mais meritório, é mais meritório. Então, seguindo os ensinamentos de Jesus, nós vamos vencer também as nossas limitações, não é? Nós vamos vencer as nossas limitações. É importante repartir o pão, não é? Mas Jesus disse, ele conta a história do óbolo da viúva, vocês se lembram? Olha o evangelho aqui no livro dos Espíritos, né? O óbolo da viúva. Ela deu do que lhe faltava. A diferença, não é? Muitas vezes a gente dá do que nos sobra. E às vezes a gente ainda demora para dar, né? Mas a viúva, né? O óbolo da viúva, ela deu do que lhe faltava. Né? Então, dar o nosso tempo, né? O nosso trabalho. A casa espírita é um espaço de muitas bênçãos na nossa vida. Porque muitas vezes a gente faz, né, coisas na casa espírita que se a gente não tivesse ligado a uma casa espírita, a gente não faria. Com aquele grupo, a gente faz visitas, a gente vai a lugares que talvez sozinho a gente nunca fosse. Então, a casa espírita nos auxilia muito na prática da caridade. E isso é muito bom para nós, né? E que a gente continue firme aí nas nossas atividades. Nós chegamos agora à divisão da lei natural. Divisão da lei natural. Kardec está, né, trabalhando essa lei divina ou natural, e agora ele apresenta aos benfeitores espirituais, né, a sua didática de como ele vai, não é, trabalhar esta lei. Então ele diz assim: toda a lei de Deus está contida na máxima do amor ao próximo, ensinada por Jesus. E os espíritos respondem: certamente. Essa máxima encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Né? Então, nós temos deveres. Mas é preciso mostrar a eles a sua aplicação. Então, a prática é muito importante. Então, Kardec está sendo orientado. Vamos, né, tornar esse estudo prático para aqueles que vão, né, estudar, aprender, vejam a utilidade no seu dia a dia. Pois, do contrário, deixarão de praticá-la, como o fazem até hoje. Porque o conhecimento de Jesus, gente, há mais de 2000 anos. Né? As leis de Moisés, né, que Jesus veio cumprir, eu não vim destruir a lei. Não vim destruir a lei. Há quanto tempo? Quantos conhecimentos nós temos que nós estamos, né, deixando, né? A gente não pratica até hoje. Aliás, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida. E essa máxima é apenas uma parte da lei. Os homens necessitam de regras precisas.
Os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Então, a orientação dos espíritos a Kardec é precisa. Faz, né, o seu trabalho de forma que todos que tenham acesso entendam e consigam, né, colocar em prática. E na 648, que é a última questão, né, que a gente está tratando, olha como Kardec apresenta, então, aos espíritos. Que pensais? Gente, ele era muito humilde, Allan Kardec, né? Um homem inteligentíssimo, né? Super didático, né? Professor. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes? Então, ele vai propor isso. Estou pensando em trabalhar, né, essa lei natural em 10 partes. Compreendendo. Aí ele vai falar de todas as leis. A lei de adoração, trabalho, reprodução, a lei de conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a lei de justiça, de amor, de caridade. O que os espíritos acham disso? Ele está perguntando, não é? E eles vão responder. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, porque ele agora vai explorar, não é? Dentro da visão espírita, né, todas essas leis. Todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta. Então, isso também é muito importante. É uma forma didática que Allan Kardec apresenta aos espíritos para que a gente tenha uma melhor compreensão da lei de Deus estudada em suas partes, vamos dizer. E ainda, com certeza, vamos descobrir infinitas outras, né, situações à medida que a gente for evoluindo, não é? Então, podes, pois, adotá-la sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta. Como não o tem os demais sistemas de classificação, que dependem do ponto de vista sob o qual se considere uma coisa, não é? A última lei é a mais importante. É por meio dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, nós sabemos que a lei de Deus é lei de justiça, é lei de amor e caridade. A misericórdia do Pai, ela é infinitamente maior que os nossos desatinos. A misericórdia do Pai é infinita para conosco. Por isso, todos os dias temos novas oportunidades para trabalhar no bem. Quando nós estudamos o livro Céu e Inferno, nós vamos observar aqueles espíritos felizes que conseguiram cumprir com o seu dever, que fizeram o bem, que amaram, que perdoaram, que foram benevolentes, amigos, solidários, fraternos. Mas nós vamos também encontrar aqueles espíritos sofredores, espíritos endurecidos, espíritos que cometeram crimes. Alguns se arrependeram ainda quando encarnados, e isso já deu uma melhorada no retorno deles. Outros se arrependeram no plano espiritual, já numa outra trajetória. Mas que tudo isso, meus irmãos, nos sirva bastante de reforço, de encorajamento, para que a gente continue na luta, na perseverança do bem, que nós possamos vencer, não é, a nós mesmos, quando estamos com preguiça, quando estamos, não é, pensando mal, agindo mal, praticando mal, que a gente reconsidere a misericórdia do Pai para conosco,
que a gente reconsidere o amor de Jesus, que nos deixou aí, não é? Para que a gente possa amar o próximo como a nós mesmos. E Jesus nos amou profundamente e nos ama profundamente. E nós temos aí os nossos guias espirituais, que estão ao nosso lado. Então, meus amigos, na hora do sufoco, peçamos ajuda a esses espíritos. Tenhamos a certeza que o Pai estará sempre nos iluminando. O bem existe, é o único caminho. O mal é o descaminho. O mal é a ausência do bem. Portanto, um dia terá seu fim. Muita paz, fiquem com Deus. Bom, Geisa, muito obrigado, Geisa, por essas palavras, sobretudo por ter aceito esse convite, né, do Lar de Teresa para vir nos trazer essas palavras tão importantes para nós e de uma forma tão carinhosa, Geisa, de uma forma tão simpática. Nós agradecemos, né, pelo seu tempo, por estar aqui conosco, né? E agradecemos também a todos que estão aqui conosco nessa noite, né? E os convidamos, como sempre, renovamos o nosso convite para, além dessa segunda-feira, para a próxima segunda-feira, no mesmo horário, onde nós vamos ter novamente um tema do Evangelho. Né? Nós alternamos sempre o livro dos Espíritos e do Evangelho. É isso? Então, agora, renovando essas palavras importantes que a Gira nos trouxe, reforçando, nós vamos fazer a nossa prece e com a prece nós vamos encerrar hoje a nossa reunião. É isso. Vamos então todos nos unir de novo pelo pensamento, apesar de estarmos afastados, e vamos agradecer ao nosso mestre essa oportunidade de estarmos aqui. Mestre querido, nós lhe agradecemos mais uma vez, mestre, por essas palavras esclarecedoras trazidas pela nossa companheira Geisa, que nós consigamos, a partir, como ela mesma nos trouxe, a partir dessas palavras, um encorajamento para que nós aprendamos a servir no bem, e, sobretudo, a sermos mais uma ovelha do seu rebanho, essa ovelha que espalha à nossa volta o exemplo do bem. Nós sabemos que, crescendo dessa forma, nós possamos crescer mais pelo amor do que pela essa dor, que nós sabemos que ainda é necessária, neste querido. Mas que se nós amarmos, nos amarmos uns aos outros, se nós seguirmos essas leis que a nossa companheira nos ditou, a cada dia ele será menor até um dia em que ele cessará. Mais uma vez agradecemos também a nossos benfeitores, aos benfeitores da nossa casa, em particular, o Lar de Teresa, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui, a Teresinha de Jesus, a Teresa Dávila, Antônio de Aquino, a tantos autores que nos permitem, como a nossa companheira colocou, também a cada dia mais entendermos esse mundo que nos cerca. Agradecemos a Ti, mestre querido, mas sobretudo a Deus, nosso Pai, nesse momento em que pedimos a permissão para encerrarmos a nossa reunião de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus.